Olá, sou o professor Rubens Ramos. Vamos ver nessa aula um outro conceito fundamental de transporte, sistema de transporte, que é o da rede de transportes. Vamos ver aqui os tipos de linhas radiais, diametrais, circulares, a tendência natural das redes ter uma hierarquia. Vamos ver os modelos principais de rede, a ponto, o hub e a grade, e os fundamentos de análise de rede de transporte para nosso estudo. A tendência natural inicial de uma rede, de uma cidade, e o transporte acontece com a cidade evoluindo, é o surgimento então, de uma área central. Essa área central se expande e surgem então as primeiras linhas ligando as áreas centrais às áreas periféricas. Então, Natal aqui, a cidade alta e a ligação com a Ribeira, e o início da ligação em direção ao Alecrim. A cidade se expande, né, e além dessas primeiras zonas, começam a surgir zonas adicionais, e as linhas então se estendem para essas zonas adicionais. O Natal começou a se estender em direção ao que hoje é Tirol-Petrópolis, também se estender em direção ao Alecrim, em direção ao que é hoje a região de Areia Preta, e posteriormente em direção ao que é hoje a Salgado Filho, em direção ao Bernardo Vieira. Então, essa evolução da cidade também é acompanhada dessa evolução de linhas radiais. Aqui temos o exemplo Natal, quando já no começo do século XX, Natal é uma cidade, para a época moderna, possuía a principal tecnologia fora o metrô de transporte, que era o tramway, o bonde elétrico, como chamamos. Então, observe aqui a região central da cidade, uma linha de tram indo em direção à Ribeira, outra linha indo em direção ao Alecrim, outra percorrendo Natal até Petrópolis, na época chamado Morro Petrópolis, e outra indo de Tirol até onde hoje aqui é o Aeroclube. Então, as linhas de transportes tendem a ter esse processo evolutivo radiais no seu início. E, nesse caso, o transporte também acaba direcionando como a cidade cresce. Então, o Alecrim desenvolve-se, ao desenvolvimento dessa região Tirol-Petrópolis, você tem então o crescimento da cidade também orientado pelo transporte. Aqui Natal já nos anos 29, Natal naquela época tinha o que havia de moderno no mundo: eletricidade, tramway, telefone, água encanada, saneamento, um urbanismo moderno, a ideia de criar um bairro parisiense nessa região aqui de baixo, praticamente um Central Park nessa região, enfim, urbanismo em grade, né, na região toda aqui, chamada Novo Natal, e também no Alecrim mesmo, que era uma grade inclinada em relação ao outro. Enfim, a cidade moderna. E observamos então que a evolução da linha de transporte, indo para cá, isso desenvolveu o Alecrim, nessa região, há um avanço em direção à Areia Preta, que também desenvolve essa região de Areia Preta e Praia do Meio, e assim vai. Então, a cidade vai se expandindo e radialmente Natal cresceu do mesmo modo. E ocorre também um cenário de que, havendo esse crescimento, as linhas que estavam aqui, radiais, começam a se encontrar e surgem então as linhas diametrais, que passam a percorrer a cidade de modo diametral, né? Aqui, por exemplo, linha diametral em Natal, já numa visão mais moderna, né? Quer dizer, aqui o Midway, região do Midway com um novo centro, aqui ilustrando os vários centros de Natal hoje, o que antes era só o centro da cidade aqui, depois o Alecrim, que é a cidade alta. Então evolui para um centro de saúde em Petrópolis. O sistema administrativo muda para essa região, a parte do governo. Aqui surge a parte de educação superior com a UFRN, 30 mil pessoas, região comercial, região para shopping Ponta Negra. E aqui temos uma linha
aqui a região do Norte Shopping e Nordestão, região de também comercial nova. Então, a linha diametral percorrendo esses vários centros importantes da cidade. E temos também, em algumas vezes, o surgimento de linhas chamadas circulares, né, que visam integrar. Via de regra, essas linhas circulares não dão muito certo. Por uma razão simples, quer dizer, uma razão que percebeu-se que há uma tendência a haver uma hierarquia nos movimentos, e as pessoas estando aqui, em vez de pegar esse percurso, querem pegar o percurso que é mais usado. Então isso acaba criando realmente uns eixos principais de transporte. Vamos ver isso daqui a pouquinho mais à frente. Esse processo então, dos eixos de transportes também acaba levando ao surgimento de corredores naturais de transportes. Isso leva a um processo que favorece os chamados corredores estruturais e abre o espaço então para um modelo de rede diferente das diametrais, onde as linhas locais chegam para as linhas estruturais e elas levam até a região central da cidade quando há um único centro definido. Bom, vamos ver um pouquinho aqui um aspecto interessante de fundo nas cidades e nas redes em geral, redes humanas, que há a tendência a uma hierarquia de redes. Então, o que ocorre é que, geralmente, mesmo que surja um modelo não hierarquizado, você vê, o próprio desenho de Tirol Petrópolis, inicialmente, era um desenho basicamente retangular, geométrico, sem nenhuma via preferencial em relação à outra. Entretanto, o que acontece é que às vezes alguém instala um empreendimento adicional num lugar, outro instala em outro, e aquilo começa então a atrair um fluxo de pessoas em vez de ir por aqui, passa a ir por aqui, né? E aí isso começa a criar, surgir caminhos preferenciais, pessoas passam a usar com mais frequência esses caminhos, e tal ponto que aqueles caminhos passam a ser os preferidos pelas pessoas, e começam então a ter uma preferência e surgem caminhos naturais, né? Então o outro começa a interligar, etc. E acaba acontecendo então essa hierarquia de caminhos que surgem na cidade, com algumas vias tornando-se as vias principais, né? Então essas vias acabam sendo as vias principais que são desenvolvidas na cidade. E aí as vias principais, por sua vez, acabam atraindo também novos empreendimentos. Então, digamos que aqui nesse quarteirão construa-se um grande shopping center. E isso reforça ainda mais essas vias. Alguém instala aqui um outro empreendimento, maior envergadura. Então, isso acaba criando um maior reforço ainda nas vias que estavam inicialmente atraindo o tráfego das pessoas. Surge um outro empreendimento nesse espaço, porque já é um empreendimento de bom acesso e tal. Então reforça, então no processo de interação entre oferta e demanda da mobilidade e do acesso de transportes, surge naturalmente a hierarquia de vias, e Natal surgiu então, por exemplo, aqui a via, na verdade surgiu a Salgado Filho Hermes da Fonseca e a Prudente Moraes, que desenvolve-se, então surgiu esse eixão, e depois, posteriormente, surge a Bernardo Vieira, fazendo ligação com a Zona Norte, né? Então, há essa tendência à formação de eixos estruturais hierarquizados, preferenciais pelas pessoas. Fato curioso, por exemplo, em Natal, mesmo a Salgado Filho, né, aqui, estando congestionada, as pessoas, mesmo assim, continuam entrando nela
para pegar ela, porque ela acaba resolvendo o problema das pessoas. Então, há a formação de uma hierarquia de rede natural. E se é assim também, as linhas de transportes deveriam utilizar essa hierarquia e hierarquizar a sua rede. Entretanto, não é o que acontece sempre, né? Vamos ver que, na verdade, a tendência da rede de transporte é ser uma rede ponto a ponto. Então, aqui, por exemplo, temos uma cidade inicial com dois locais, A e B, e a conexão inicial feita entre elas. Aqui eu botei um número para a gente ter um dado, digamos 4, ou seja, a distância entre A e B. Então, essa rede começa com a distância entre A e B é a própria rede, é uma rede de uma única linha, a extensão dela é de 4 unidades quaisquer de distância. Surge, digamos, um novo bairro C, e naturalmente a ligação mais próxima seria através de A, e se A tem dimensão 3, temos agora a rede ligada, A e B estão ligados, A e C estão ligados, e B está ligado através de A. E a rede então, tem agora a extensão de 7 km, digamos. Evidentemente, aqui começa a surgir uma pressão de que B e C, né, que B e C possua uma ligação natural. Então, vai surgir uma ligação entre B e C. E aqui no caso, né, por Pitágoras, sabemos todos, 3, 4, 5, é um triângulo retângulo Pitágoras. B passa a ficar ligado a C diretamente e a rede aumenta sua extensão em 12. Então, a rede ponto a ponto aumentando. Surge um novo lugar D, e conecta-se diretamente a B e a C. Então, temos aqui todos conectados e A está ligado a D através de B ou através de C, né? Então, essa nossa rede agora, apenas com o ponto A e D não ligados diretamente ponto a ponto, possui 19 de extensão. Mais uma vez, vai surgir a pressão, e então vai surgir a conexão entre A e D. Então, temos agora uma rede ponto a ponto pura, onde todos os pontos estão ligados uns aos outros diretamente, e a rede tem uma extensão, então, de 24. Bom, vamos comparar essa rede com outra rede. Observe que essa rede aqui, essa rede então, ela maximiza a satisfação do usuário. Todo usuário tem uma ligação direta com outro ponto e com a menor ligação possível, né? Se A quiser ir até C, vai usar 3. Se quiser ir até D, vai usar 5. Enfim, então todas as ligações são as de menor distância possível. Então maximiza a satisfação do usuário. Qual o problema? É que o custo de infraestrutura é muito alto. Também de capital, né, dado as linhas, os veículos que serão usados. Vamos comparar essa rede nossa ponto a ponto com 4, com todos conectados diretamente, extensão 24, com a rede com hub, onde colocamos agora um centro de conexão, chamado hub. Hub quer dizer centro. Na bicicleta é o cubo e spoke são os raios da roda da bicicleta. Hub and spoke é o modelo em inglês chamado disso. Então temos um hub e agora A passa a ligar-se a C e todos passam a estar ligados uns aos outros através do hub. O que aconteceu aqui? Nós passamos a ter basicamente a extensão da rede em 10. Isso é uma redução gritante de infraestrutura e também uma redução de equipamentos de veículos que podem operar com maior eficiência. Então, a rede hub-spoke, ou rede com hub, ela é muito mais eficiente que uma rede ponto a ponto. Bom, então temos aqui um drama. Essa rede ponto a ponto maximiza satisfação do usuário e a rede hub maximiza o lucro do operador e também do investimento em infraestrutura. Certo? Então, maximiza o uso do investimento em infraestrutura e maximiza o lucro do operador. E o outro maximiza a satisfação do usuário. Então, o drama sempre vai ser se eu vou privilegiar maximizar o bem-estar do usuário
a um custo mais alto, ou vamos maximizar o lucro do operador e a eficiência do investimento público, né, com um custo bem mais baixo, mas com um aumento, um pequeno aumento de distâncias. Observe que, e eventualmente a exigência de troca de veículo para tirar proveito dessa eficiência. A tendência é esse modelo de eficiência ser adotado, porque esse modelo de eficiência, ele também tem uma eficiência de energia. Ele usa menos energia para oferecer o mesmo serviço de transporte para todo mundo. Então a tendência é que esse modelo seja o adotado. Vamos ver aqui um pouquinho a matemática desses modelos, né? E a dimensão disso. Então, se tivermos um modelo aqui de uma rede com 5 pontos a serem ligados, ponto a ponto, basicamente aqui é a conexão de N PAP. Observe que, para quem não lembra de análise combinatória, a combinação de N elementos PAP é fatorial de N sobre fatorial de P, N menos P fatorial. Aplicando aqui N 2 a 2, que é o caso, sempre ligação entre 2. Temos N fatorial, o P é 2 fatorial, N menos 2 fatorial. Desenvolvendo um pouquinho esse N fatorial aqui, temos N menos 1, N menos 2 fatorial. Aqui embaixo continua ele, corta isso com isso. Eu tenho a expressão final, N vezes N menos 1 sobre 2. Então, essa é a expressão do cálculo de quantas ligações existem quando eu faço a rede ponto a ponto. Vamos ver aqui, no nosso caso, esse dá certo. N, são 5 pontos, 2 a 2, são N é 5, 5 menos 1, 4, 5 vezes 4, 20, 20 sobre 2, 10. Vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso aí. Então, essa é a equação de quantos pontos, quantas ligações existem em rede ponto a ponto. Na ligação em hub, nós vamos ter N-1 ligações em função dos pontos. Se tiver N pontos, N-1. Então, temos aqui 5, N-1, 5 menos 1, 4. Então, 1, 2, 3, 4, para os 5 pontos. Observe a comparação de quantidade de ligações que ocorre, a diferença do ponto a ponto para o hub. E isso torna-se ainda mais evidente quanto maior for a rede. Aqui, por exemplo, temos uma rede com 6 pontos. Então, 6 vezes 6 menos 1, 5 dá 30, sobre 2, 15. 15 conexões para ligar 6 pontos. No hub, está aqui nova ligação que foi colocada. Basta uma ligação a mais, né? N-1, 6, menos 1, 5. Antes havia 4 ligações, 1, 2, 3, 4. Agora temos 5. Então, o acréscimo de uma ligação liga todos os 6 pontos. Aqui tínhamos 10 e tínhamos que ligar mais 5 ligações para fazer essa rede ponto a ponto como era antes. Então, a rede hub é realmente a mais eficiente. Além disso, ela pode também acontecer uma situação onde certas conexões, certos nodos, certos pontos de ligação da rede, tornam-se evidentemente mais próximos de outros, né? Então, aqui pode então começar a haver um processo de mudança, e o que era antes um hub original muda para um outro hub. E temos uma nova situação, onde o hub original perdeu o seu espaço e cedeu isso para um novo hub. Em Natal, isso está acontecendo mais ou menos com o que antes era aqui a cidade e hoje aqui a região do Midway, que virou então um novo hub de transporte de Natal. Vamos aqui explorar outra coisa que é agora a combinação dessa coisa, da eficiência do hub com a hierarquia. Então, aqui a nossa rede com 5 pontos e a nossa rede em ponto a ponto. E nossa rede, mesma rede se fosse em hub. Digamos que tenhamos
novos conexões, novos bairros, e então se conectam dessa forma, né? Então temos aqui a conexão ponto a ponto, lado esquerdo, todas as novas conexões ponto a ponto, para cada novo bairro que surge. E aqui no caso a conexão para o hub dos bairros novos. Mas observe que aqui a tendência começa a ter um processo onde as pessoas possam começar a preferir a se deslocar, não usando esse caminho, mas usando um outro. Esse caminho que teria essa conexão. Esse caminho acaba tendo a preferência de quem vem para cá. E aí esse trecho começa a atrair e temos um efeito de mudança, né? Esse trecho então ganha importância e as conexões passam a ser feitas através desse outro lugar e surge então um novo hub de conexão, um novo centro de atividade de interesse. E aqui temos também que essa conexão acaba deixando de ser para cá e tende a vir nessa direção. E temos a formação de uma nova estrutura de rede com um novo esquema de conexão. Quer dizer, mesmo que você tenha uma estrutura que inicie com ponto a ponto, começa a haver preferências de movimento, usando algumas vias principais, e isso acaba criando então essa hierarquia que conduz para a formação de uma rede hierárquica, uma rede hub. O que ocorre muitas vezes é que em alguns lugares não se planeja a rede de transporte desse modo e fica uma rede de transporte que opera uma rede viária hierarquizada, sendo ponto a ponto. É o caso de Natal de hoje, né? Não foi o caso de Curitiba. Curitiba era uma rede de ônibus ponto a ponto, em cima de uma rede viária hierarquizada, e houve então uma convergência de hierarquizar ainda mais a rede viária e hierarquizar a rede de ônibus através dos corredores exclusivos, né? E essa coisa que virou exemplo mundial e que o modelo de Curitiba é hoje chamado de BRT, né? De Bus Rapid Transit, porque bus é ônibus, Rapid é o apelido do metrô dos Estados Unidos, e Transit, em inglês americano, é transporte público. Então seria uma versão metroficada de ônibus, de linhas de rede de ônibus, né? Então Curitiba inventou isso, foi uma versão barata de um metrô de superfície com ônibus, mas basicamente a lógica foi, e aí daí o sucesso real, a hierarquia da rede em cima da hierarquia viária, nessa tendência natural de acontecer as hierarquias. Observe aqui que isso permite, por exemplo, que nos eixos estruturais você possa usar então veículos maiores e nas linhas de bairro veículos menores. Então esse modelo é chamado estrutural ou hub spoke, ou também na linguagem na área de transporte urbano, tronco alimentador ou troncal. Eu não gosto muito de usar no termo troncal, eu prefiro em transporte urbano chamar isso de estrutural. Na aviação chamamos disso de hub spoke. Então Curitiba criou essa situação que permite então você otimizar recursos e aplicar melhor as tecnologias em função da demanda. Outro modelo também que se tentou algumas vezes, em algumas cidades tem isso, modelo em grade, linhas de ônibus, são linhas que percorrem a cidade em grade, né? Nesse modelo aqui, modelo de Fênix. Observe que esse modelo, como falamos, tende a não prosperar porque há a tendência natural a surgir hierarquias de movimentos, então de caminhos, de linhas de transporte. Mas esse é um modelo inicial que tende ao final do processo convergir
para um modelo hierarquizado de rede estrutural. Aqui, para ter uma ideia de como é Natal hoje, aqui uma visão da rede, das linhas por onde passam. Aqui, ao lado direito, como cada origem, quer dizer, cada linha que surge num lugar, conecta-se a outros lugares. Então, observe que realmente é uma rede ponto a ponto que gera uma confusão de conexões e de ligações e que inviabiliza o sistema. Só que essa rede não opera desse modo na prática. Porque na prática, ele acaba tendo que usar os corredores principais e aí vamos ter, né, um excesso de linhas em alguns lugares. E o que parece, então, eu tenho vias estruturais sobrecarregadas com linhas ponto a ponto. Então, a Natal possui uma inconsistência. Eu tenho uma rede ponto a ponto em cima de um sistema viário, né, a infraestrutura viária, hierarquizado, com principais avenidas e ruas menores. Então, essa rede ponto a ponto está inconsistente com o sistema viário. Temos que mudar o sistema da rede de transporte para uma rede também hierarquizada e tirar proveito dessa hierarquia, e da eficiência e do ganho na operação do sistema. Outro elemento também que influencia a rede é a mudança da cidade, de uma cidade de um centro para a cidade chamada policêntrica, o que também aumenta ainda a pressão para um sistema estrutural de transportes. Natal, lá nos anos 900, é claro que isso aqui não existia, né? Natal era só isso aqui. Era uma cidade de um só centro. Então, era monocêntrica e umas linhas radiais ligando assim na cidade, a um pedacinho que iniciava o Alecrim, ia para Ribeira e Rocas. Nos anos 80, Natal evolui, já possui a Zona Norte, já possui essa região toda, aqui ainda incipiente, mas já havia Ponta Negra, já havia Capim Macio, e surge uma evolução de dois centros. O Alecrim é um centro e a cidade continua sendo um centro anterior, mas já começa a haver aqui também um centro administrativo, a mudança do governo do estado para essa região, então um centro de administração pública. E inicia-se a UFRN, então ainda pequena, mas já com uma atração futura. Essa evolução chega nos dias de hoje, com uma nova realidade, né? Temos aqui um centro comercial na Zona Norte, aqui uma nova região de centro comercial enorme, 2 shopping centers, centros comerciais próximos, grandes supermercados, etc. A UFRN se consolida como um centro de educação, são 30 mil pessoas vindo todos os dias para cá, é uma cidade. A parte administrativa do estado se consolida, surge uma nova região comercial aqui na BR, o Alecrim continua Alecrim, a cidade também é Alecrim, surge uma área de saúde aqui em Petrópolis, Tirol Petrópolis. Surge uma nova área comercial nessa região do Mido, Prudente de Moraes e financeira, de tal modo que há uma nova realidade. Sim, aqui uma área também de turística, de shopping e hotel, e barzinhos e restaurantes. Então, a nova realidade da cidade, que é a policêntrica, ou seja, ela ela pressiona para conexões de hubs, quer dizer, hubs que conectem-se uns aos outros. Então, passa a ter uma outra lógica de estrutura da cidade. Quer dizer, esse modelo de cidade, ela privilegia ou faz ainda mais importante um modelo de rede estrutural. Visto esses conceitos todos, essas teorias, então vamos falar um pouco então, de alguns passos para se analisar e projetar uma rede de transporte numa cidade. Então, um método básico. Então, o primeiro ponto desse método é entender a rede atual.
afinal de contas já existe uma rede funcionando. Como é que ela funciona? No nosso caso de Natal, por exemplo, essa rede é uma rede ponto a ponto, caótica, com policêntricas, quer dizer, com vários centros, e uma rede viária estrutural, e, enfim, uma defasagem entre o que a rede de transporte é e o que a cidade funciona, e uma rede ineficiente, por ser uma rede ponto a ponto, vimos lá atrás. Segundo ponto é entender como é que a cidade se conecta com outras cidades. Então temos aqui São Gonçalo do Amarante, para cá temos Extremóis, para cá temos Macaíba, essa região aqui, então, aqui também Parnamirim, etc. Então entender como é que é essa conexão. Definir os nodos de uma nova rede. Esses nodos tendem a ser justamente os pontos dos centros de interesse da cidade. Com base nisso, definir uma rede ideal. Como faria se fosse para ligar os nodos, né? Então posso pensar aqui em uma rede que idealmente conecte os hubs. Comparar essa rede ideal com a rede atual, ver o que existe que pode ser utilizado, o que atrapalha numa mudança nova. Então, com isso, você redefine então, uma rede que é definida. Depois, avalia essa rede em relação à expansão da cidade e se todos os bairros estão com acesso apropriado. E, finalmente, em cima dessa rede conceitual, avalia-se o que fazer com vários cenários. Nós faremos aqui no curso um cenário com ônibus, um cenário com tramway, um cenário com metrô e um cenário misto de todos eles. Esse será o trabalho nosso na disciplina no semestre. Aqui só para mostrar a vocês, uma imagem de fundo que usamos lá no sumário, é a rede de tram, metrô e bus de Munique. Então, os alemães chamam o tramway de tram, o tram de tram, bus de bus e metrô de metro. Essa rede, então, de ver aqui alguns eixos principais. Você observe que ela não é uma rede hierarquizada, né? Claramente aqui, ó, conexão grande e tal. Não é uma rede. É isso. Obrigado por ter assistido. Eu sou o professor Rubens Ramos. Bom estudo.